E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Tavares e nesse vídeo, dando continuidade à série de vídeos que eu estou fazendo com os parceiros da TechHelp, hoje estou aqui com a Andressa, que ela é especialista em comportamento e inteligência emocional. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a inteligência emocional voltada para o home office. Então, seja bem-vinda, Andressa, obrigado pela sua participação e se apresente para o pessoal. Olá, Thiago, como vai? Muito obrigada, viu, pelo convite, pela oportunidade de falar com os seus amigos, os seus clientes, com as suas pessoas, né? Isso é muito bom. Realmente o intuito desse convite é a gente falar um pouco sobre saúde emocional frente ao home office, frente a esses desafios que a gente está vivendo. Acho que essa é a realidade. E o home office sendo um dos desafios, né? Apenas um dos pilares. Bom, eu sou Andressa Santos, eu sou especialista comportamental e inteligência emocional, como você falou. Eu também sou hipnoterapeuta, né? Faço parte da Sociedade Brasileira de Coaching e sou uma terapeuta transpessoal. Então, hoje, o meu foco é trabalhar com inteligência emocional, eu já atuo com inteligência emocional há alguns anos, e o meu foco principal é trabalhar com a saúde emocional, principalmente nesse momento desafiador que a gente está vivendo. Eu sou criadora da empresa Relacionare, então as pessoas que queiram saber mais sobre saúde emocional, né, siga lá a gente no Instagram, @relacionare, com E de emoções, e a gente compartilha muitas boas práticas, né, de autoconhecimento, autoconsciência, que é um dos pilares da inteligência emocional. Legal. Pessoal, a Andressa, eu vou colocar todos os dados dela aqui na descrição do vídeo e no final do vídeo também vou colocar uma legenda para vocês seguirem ela lá no Instagram, conhecerem melhor o trabalho dela. E vamos começar. Essa questão de home office que a gente não imaginava, né, que seria uma realidade, pegou todo mundo de surpresa. A gente já teve algumas pessoas aqui no canal falando sobre aspectos jurídicos, aspectos de produtividade no home office. E agora falando sobre inteligência emocional. Por que é tão importante nós termos controle, né, da nossa inteligência emocional? Não só no home office, né, Andressa, mas Na de forma vida. geral, né? Mas o home office em si, nós vamos falar desse aspecto, porque a gente vê que as notícias estão falando cada vez mais, as pessoas estão mais estressadas, as pessoas não estão sabendo lidar com essa questão de estar em home office. Pessoas que sempre estiveram em seus empregos, nas suas empresas, lá no seu escritório, e agora estão lidando com essa situação de ter que ficar em casa, e aí não só ter que ficar em casa, mas ter a família inteira dentro de casa também, né? Que isso deve agravar um pouco a situação. Então, Andressa, fala um pouco para mim e para a gente aqui no canal, como que a gente pode, quais são os aspectos e como que isso pode influenciar na nossa vida a questão da inteligência emocional para o home office? Claro, primeiro eu só queria trazer um ponto que eu acredito muito que essa pandemia, o que nós estamos vivendo, só está adiantando coisas que a gente ia viver daqui 5, né, ou 10 anos, ou 15 anos. A gente já sabia sobre o home office, a gente já sabia sobre a questão da nossa educação, que da forma que estava, a gente realmente ia ter que fazer era necessária uma mudança. Mas para nós, né, a gente imaginava que essa mudança ia acontecer daqui a uns anos. E qual está sendo o desafio? A gente está tendo que viver 10 anos no futuro, né, 15 anos, a gente teve que aprender isso em 3 meses, né, mais de quase 80 dias que a gente está vivendo já essa quarentena. E qual que é o desafio da inteligência emocional, né? Para que serve a inteligência emocional? É para a gente aprender a lidar melhor com as nossas emoções, né? É realmente entender qual que é essa harmonia emocional que eu encontro para dentro de mim. A forma que eu lido, o meu comportamento é diferente do Thiago. Algumas pessoas tá negando ainda, até hoje, tá negando essa quarentena, tá negando, né, a questão do vírus, né, da doença. Outras pessoas têm um comportamento agressivo, outras pessoas têm um comportamento de raiva, outros já entram com uma questão de melancolia, de tristeza. E esse comportamento é provocado por uma emoção. Então, é essa emoção que a gente precisa entender como funciona para cada pessoa, para a gente achar uma harmonia. Nem falo equilíbrio, né? Porque é difícil a gente achar e ter tudo no mesmo patamar. Mas uma harmonia, entender como que eu lido com isso para eu ter o melhor comportamento para essa atitude. Vai adiantar ficar com raiva?
O que a raiva vai me gerar nesse momento? Vai adiantar ficar com uma melancolia, ficar prostrada, ficar em momentos congelados, entende? Então, assim, a inteligência emocional ajuda a gente a trabalhar numa forma com mais leveza, entender que tá tudo bem não estar, né, não estar bem naquele momento. Então, e a gente começa a regular melhor, né, conseguir lidar melhor com as nossas próprias emoções. Isso a gente traz mais comportamentos positivos para a nossa vida, melhora absurdamente as nossas relações, porque hoje a família, né, um índice muito interessante que começou a aparecer aí nesse momento, são questões de casais que estão separando na quarentena, porque como que tá essa relação, entende? Então, com a raiva, com a frustração, com a melancolia, com várias coisas à tona, só tá, eu não consigo me relacionar melhor com o outro, porque eu não me relaciono melhor comigo. Então vai criando vários efeitos em cascata. Claro que eu brinco com essa questão do casal, não é uma questão que é da quarentena. Já eram questões antes, né, de tudo isso, e quando você está convivendo nessa intensidade, onde você não tem para onde ir e vir, você tem que olhar para o seu problema de frente, faz você tomar algumas decisões que você esteja protelando há alguns anos, entende? Então, eu sempre falo assim... a situação. Exatamente, não tem para onde você correr. Então, o que nós estamos vivendo agora é simplesmente olhar as nossas dores, olhar os nossos problemas, encará-los realmente e resolvê-los, né? A gente está percebendo que não adianta mais eu jogar a poeira embaixo do tapete, porque não tem mais espaço para isso, entende? Então, e a inteligência emocional, a saúde emocional, quando a gente olha com esse lado, ele nos ajuda muito a encontrar essa harmonia. Pessoas que não conseguem olhar para isso, Thiago, o que acontece? Né? Segundo saiu uma reportagem do LinkedIn recentemente, que o número de profissionais ansiosos, estressados e com depressão aumentou muito mais nesses 3 meses trabalhando home office. Mas é o home office o problema? Né? Na verdade, não é o home office, mas sim essa mudança drástica que nós tivemos que fazer, né, nas nossas vidas, e isso nos mexe internamente. Isso faz a gente olhar para algumas dores que a gente fingia não ver, entende? Então, isso vai agravando ainda mais. E algo muito interessante, assim, nós tínhamos muito rituais, né? Nós somos pessoas, nós somos seres humanos, tem muito ritual. Então, a gente tinha um ritual de levantar, muitas vezes tomar um banho, tomar um café, sair pela porta, fechava, ali era meu momento, modo de trabalho. Chegava no meu cliente, chegava no meu lugar, no meu escritório com aquelas pessoas, né? A gente tinha um modo operante, né? E a gente teve que, não tenho mais esse modo. Eu tenho que aprender um novo modo de agir agora dentro da minha casa. E assim, eu fecho a porta agora, eu tenho que fazer uma gravação com você, mas daqui a pouco eu abro, eu tenho que ajudar minha filha na escola, eu tenho que descobrir novas facetas em mim, né, que eu não tinha até então. Eu tenho que encontrar uma harmonia dentro da minha casa para menos ruído, para várias pessoas trabalharem ao mesmo tempo, né? Então, assim, são vários papéis em um único ambiente. Então, a gente está criando novos rituais. E criar novos rituais, criar novas rotinas, demanda muito mentalmente, né? Então, nos ajuda, assim, logo no primeiro mês, assim, era visível quanto a gente estava muito mais cansado mentalmente. Era uma estafa mental, era um cansaço. Você fala, meu Deus, né? Teoricamente eu trabalhei igual, mas assim, o esforço que eu tive que fazer para organizar essa rotina foi absurda. Né? Então, isso nos cansa muito. Então, a gente está com uma estafa mental muito maior do que quando a gente ia para o escritório, quando a gente ia visitar cliente, quando a gente saía, né, externamente. O que eu percebi, você puxando esse gancho que você falou aí do cansaço excessivo, eu percebi que, assim, para minha área, pelo menos na área de TI, aumentou a demanda porque todo mundo foi para o home office, né? Então nós tivemos uma demanda muito maior de trabalho. Mas depois que estava todo mundo em home office, ok, né? As coisas voltaram, entre aspas, ao nosso normal, né? Os atendimentos, os chamados, etc. Mas eu percebi que Thiago, parecia que eu tinha a impressão de que eu tinha trabalhado muito mais por causa do cansaço que eu tinha. Falou, nossa, gente, eu estou em casa e estou trabalhando mais, não é possível que eu estou tão cansado. Mas agora, você falando, a gente faz essa ligação. Não era que eu estava mais cansado por ter trabalhado mais, mas sim que a minha mente estava trabalhando muito mais para se adequar à nova realidade do home office. Exatamente. Né? Essas novas necessidades, o seu novo papel,
qual que é o melhor ambiente da sua casa para você trabalhar, que tipo de ruídos você vai ter que eliminar, com que tipo de postura, né? Mudar a chave da mental que, mesmo em casa, você está trabalhando sim, e você tem que manter aquela postura, né? A gente tem um formato, né, profissional, um formato em casa, então encaixar, eu tenho que achar tudo isso. Isso demanda muita energia, né, do nosso cérebro. Então, logo no primeiro mês, assim, a nossa estafa mental foi lá em cima. E daí depois isso foi caindo, fui entendendo, primeiro, né, entendi que era uma realidade, mesmo se eu estava negando ou não, eu tive que encarar isso e tive que criar uma nova rotina. A empresa também teve que se adequar, entender como que ia fazer funcionar esse jogo, né? Mas agora a gente está percebendo, ok, eu já entrei numa nova rotina, eu já criei essa nova rotina para mim. Algumas semanas ainda eu preciso fazer alguns ajustes, então mesmo assim a gente percebe que está mentalmente ainda um pouco mais cansado do que antes, né? Antes da quarentena. Mas esse é um fator principal, Thiago, é a quantidade de energia que o nosso cérebro gasta para criar uma nova rotina, um novo ritual, né? Então, hábitos, né? Por que hábitos é importante? Porque faz o nosso cérebro já cria hábitos justamente para economizar essa energia, né? Emocionalmente, você já tem hábitos que te fortalecem. É você sair tomar um cafezinho antes de chegar no escritório, ou antes de chegar você tomava um cafezinho com o cliente, com amigos, entende? A gente tem vários pequenos rituais que nos fortalece a nossa saúde emocional durante o dia. E a gente vai ter que criar essa nova rotina, criar novos rituais, e que em casa muitas vezes a gente esquece, porque são muitos papéis num único ambiente, e muitas vezes você também não tem essa pausa que vai te estabelecendo uma nova rotina para criar esse bem-estar emocional. Pelo que você está falando, o que eu percebo é o seguinte, por exemplo, para nós que temos um grupo de negócios, participamos de um grupo de negócios, a gente estava acostumado a toda terça chegar lá, cumprimentar, ver o pessoal, né, dar aquele abraço de saudade que a gente ficava uma semana sem se ver, tomava aquele café gostoso, e hoje não tem mais esse contato, né? Eu pessoalmente, eu não te vejo há mais de 3 meses. Exatamente. A gente se via toda semana. Então, como você falou, às vezes na nossa rotina do dia a dia, por exemplo, eu sabia que dava lá meio-dia, eu parava, ia almoçar, e eu podia ser um almoço com cliente, podia ser um almoço com amigo, ou mesmo um almoço sozinho num restaurante. E hoje não está mais rolando isso, né? A gente está todo mundo... Era o seu momento, né? Era o seu momento de prazer, o seu momento com você, o momento ou que você proporcionava com o seu cliente, enfim. Mas era um momento seu. A gente tinha rotinas e horários muito bem pré-estabelecidos, não é mesmo? E a gente perdeu isso. Andressa, não é só, por exemplo, a Andressa ter a inteligência emocional, ter controle da inteligência emocional, ou o Thiago ter controle emocional. E sim, a família como um todo. Porque não adianta nada, né? Você estar preparada, você já ter entendido essa nova realidade e estar com seus horários, suas funções definidas, mas o resto da família está desorganizado, né? Acho que é uma coisa em conjunto aí que tem que ser trabalhado, né? Com toda certeza, com toda certeza. Você vai ter que criar, então, né, como que a gente pode amenizar isso e começar a criar um bem-estar emocional para, né, para a família, para a comunidade, para onde você convive, estando sozinho ou, né, com mais pessoas. É criar uma nova rotina, entendendo qual que é a rotina de todas as pessoas que convivem naquele ambiente, né, naquele espaço, entendendo quais são as regras, por exemplo, do meu marido, quais são as regras do trabalho dele, qual que é o horário mais importante para ele, que ele precisa de silêncio. Precisamos estabelecer novas rotinas para minha filha de 5 anos, que começou a ter aula online, né? Eu também tenho meus atendimentos, então tivemos que entender quais são os melhores ambientes da casa para cada pessoa, ou vamos ter um ambiente compartilhado. Por exemplo, agora a gente não tem mais televisão, rádio, nada ligado durante o dia, né? Por quê? Porque a gente já tem muito barulho, muito ruído. Além disso, a gente tem um animalzinho, então temos muito ruído, né? Então, para diminuir, para a gente ter o melhor foco e melhor, né, controle emocional, a gente diminuiu um pouco do ruído,
né? Porque uma criança de 5 anos, já vamos né, combinar, e um cachorro filhote, vamos combinar que a gente já tem ruído para o dia todo, né? Então, a gente diminuiu algo que nos incomodava logo no começo, que é importante. Perceba o que está te incomodando ainda na sua rotina que você precisa ajustar, principalmente a ruído. Evite televisão, evite notícias durante, né, o seu horário produtivo, o seu horário de trabalho, o seu horário de entrega. Né? Isso nos ajuda muito. E daí estabeleça o melhor ambiente para cada um e faça combinados, né? Então, eu tenho combinados com a minha filha de 5 anos sobre correr em casa, sobre correr com o cachorro. Então, a gente estabeleceu pausas programadas. Então, tem uma pausa de manhã e uma pausa no final do dia, onde que a gente sai pelo menos para andar, dar uma volta na quadra, uma volta no bairro, pegar o ar livre, onde as pessoas podem gastar um pouco mais de energia, entende? Então, olha para a sua rotina, desenha a sua rotina, cria novos rituais para a sua rotina, da mesma forma que você tinha rituais, né, antes, cria essa rotina com rituais, mas com leveza, sem rigidez. Não se pegue se, por exemplo, naquele dia você teve que almoçar um pouco mais tarde, almoço mais cedo, ou teve que parar, ou teve que mudar. Eu acho que a gente precisa olhar para isso com mais leveza, porque o mundo já está rígido demais. A gente já está tendo que viver numa rigidez, sem, né, falta de contato, sem ver as pessoas que nós amamos, sem abraço, sem contato, sem tato. Então, olhe para a sua rotina, cria novos rituais, estabeleça combinados, mas faça isso com leveza e com amorosidade. Tem dias que vai dar super certo, outro dia não vai dar. Então, respira e começamos de novo, entende? Que inspira e, né, inspira e não pira, é um pouco sobre isso, porque assim, entender que emocionalmente eu, né, o meu marido, a minha filha, todos nós estamos emocionalmente como se estivesse numa montanha russa, porque assim, não é só uma questão do home office, é uma preocupação que a gente está vivendo, né? Então a gente está vivendo duas coisas muito fundamentais na nossa saúde emocional, que é a frustração e a ansiedade. A frustração é quando eu tenho uma expectativa. A gente tem uma expectativa de ir e vir, de sair, de estar saudável, de encontrar as pessoas. A gente tinha isso. A gente nem sabia o quanto a gente gostava disso, né? Então, nós tínhamos nós temos vivendo uma grande frustração e uma ansiedade excessiva, que a ansiedade está muito ligado com excesso de informações, né, que eu tenho, a minha questão de responsabilidade, e ansiedade é uma preocupação com o futuro, né, e que é a coisa mais incerta que é o nosso futuro hoje, tanto para nós que somos autônomos, que somos empresários, para a pessoa que está empregada, né, que está tendo... Então, a gente está vivendo com diversos fatores externos do qual a gente não tem controle. Então, neste momento, o quanto eu conseguir controlar internamente e achar um ponto aí de harmonia, para eu achar um bem-estar, uma saúde emocional para mim, mais leve e mais fácil eu vou conseguir sair disso, entende? Eu vou ficar menos paralisado, vou conseguir entender como que eu vou me ressignificar, como que eu vou me reinventar, se eu vou precisar, acho que todos nós precisamos encontrar uma segunda renda, enfim, pensar e olhar para a minha vida, ok, como que eu vou querer que isso se estabeleça nesse momento? Como que eu posso enfrentar isso de uma forma mais leve possível? Entendi, legal. Eu anotei algumas coisas aqui. Qual que é o ponto de atenção? Quando que a gente tem que parar e falar, opa, peraí que tem algo errado? Como que a gente percebe isso? Comportamento, Thiago. Comportamento, ele é igual quando a gente tem uma doença. O que é a doença, né? Significa, quando a gente tem uma dor de cabeça, tem uma dor no estômago, sentimos febre, que significa que, opa, internamente tem alguma coisa que não está funcionando, né? Comportamento é da mesma forma. A gente tem que sempre, se o nosso comportamento tá ok ou se ele tá em desequilíbrio. O que é o comportamento de desequilíbrio em casa? Por exemplo, o que a frustração gera, tá? O que a frustração gera? Se ela tá em desequilíbrio, se eu não tô conseguindo gerir isso da melhor forma, ela cria alguns comportamentos muito nocivos pra gente. Uma é uma questão de agressividade, isso que tem aumentado muito a questão de brigas e agressividade com mulheres, isso a gente já sabia que era recorrente, mas neste momento de pandemia, não é só uma agressividade com mulheres, mas uma agressividade no casal, uma agressividade até mesmo na fala, de raiva,
de frustração com os nossos filhos, uma agressividade com nós mesmos, entende? Nós estamos de alguma forma um pouco mais agressivos. E se você perceber isso, uma agressividade, se a gente fala qualquer coisa na internet, você percebe o quantos, né, haters surgem, quanto nós mesmos muitas vezes olhamos para isso e ficamos, por quê? Nós somos extremamente frustrados. Então, a agressividade é um ponto de atenção da frustração. Outro ponto é o quanto você está percebendo que você está criando o comportamento no qual você tinha, né? Assaltando a geladeira, comendo coisa demais, tá criando algum tipo de vício que você não tinha antes, e algum vício que não é positivo para você, também é um ponto de atenção, entende? Não tá dormindo direito, tá começando tendo queda de cabelo, tá tendo coisas no corpo que você não tinha antes, enfim, são várias coisas que a gente percebe que, né, de ponto de atenção, opa, que eu não tô regulando bem as minhas emoções, e isso está afetando no meu comportamento. Muitas vezes é o comportamento, é como eu ajo com os outros e comigo mesmo, e às vezes vem em doença. Então, são 2 pontos de atenção. Bebida, por que aumentou a bebida, né, na quarentena? Questão de ansiedade, né? Peraí, eu preciso beber, porque eu não saio, agora não sei o quê. Então, a gente cria várias desculpas para aumentar e lidar com aquele vazio que está dentro de mim. Sabe, com aquela raiva, com aquela frustração de eu não tenho mais o poder de ir e vir, né? Ansiedade e preocupação de todo dia ter uma notícia ruim, dos números aumentando. Então, ponto de atenção, comportamento, e perceba muita questão de doenças em você, doenças ou desconforto, tá? Às vezes não é nem uma doença, mas é um desconforto. Uma dor de cabeça rotineira que você não tinha, começou a ter dor de cabeça excessiva, né? Ombros, que a gente sabe quando está pesando muito, ombros, respiração ofegante, enfim. Esse é um ponto de atenção importante, né? Significa que internamente não está legal, então a gente começa a ver no externo. Legal. Bom, uma dica que eu posso dar para o pessoal é tirem o pijama, porque o pijama engana, né? E aí quando a gente vai subir na balança, você se assusta. Então, nessa quarentena, tirem o pijama, coloquem aquela sua calça jeans que você usava para o trabalho, porque você pode perceber algumas coisas aí. Agora, brincadeiras à parte, o que a Andressa está falando, e eu acho muito importante, eu adotei isso e me ajudou bastante na questão do home office, é que mesmo que eu estou em casa, eu coloco a minha roupa de trabalho e vou para o espaço que é determinado para eu trabalhar. Né? Não é pegar o notebook e ficar sentado no sofá na frente da Netflix com o notebook no colo todo torto. Exatamente. Isso é um ritual, entende? Isso é um ritual que você faz. É isso que a gente precisa permanecer. Criar o nosso ritual mesmo em casa. Isso é importantíssimo para o nosso funcionamento cerebral. Isso economiza energia. Teu cérebro já sabe desse ritual. Ele já entende que quando você coloca a sua camiseta de trabalho e vai para o seu espaço, você está no seu modo perante trabalho. Então, ele já sabe como você age, qual foco você precisa. Isso economiza energia, dá menos estafa mental no seu final do dia, ok? É como se ele mudasse o modo de atenção dele. Agora eu não estou em casa, eu estou trabalhando, né? Exatamente. O mesmo modo de trabalho que eu tá é modo de trabalho e modo de descanso, né? É o stand-by em Exato, casa, na frente do trabalho. Netflix. Show, é isso, é criar ritual. Por exemplo, né, para eu vir trabalhar, eu trabalho num espaço fechado, mas para eu saber que eu estou trabalhando, estou gravando e não estou fazendo coisas administrativas, post, eu coloco até alguns acessórios que eu uso no meu dia a dia quando eu estou fazendo atendimento, quando eu saio, quando eu vou fazer meu atendimento presencial. Por quê? São gatilhos mentais que eu já mando informações para, você está entrando no seu modo perante o trabalho. Então, você tem um foco, você tem uma forma de agir que o teu cérebro já sabe como faz, né? E isso é importantíssimo. Isso é um ritual, né? Isso é um hábito, e isso ajuda o nosso, né? Um hábito positivo, e isso ajuda o nosso cérebro a economizar energia, onde você tem menos cansaço, você fica com muito mais foco, muito mais produtivo. Né? Se eu ficar de pijama o dia todo, eu não mando. Entende que a mensagem que eu estou mandando para o meu cérebro é diferente? Ele tem que fazer um esforço danado para ele conseguir entender. Essa criatura está querendo trabalhar, mas ele está de pijama, mas ele está querendo assistir Netflix. Então, peraí, ele quer descansar, ele quer trabalhar.
Nossa. É mais ou menos Cérebro, né? Divertidamente. Lembra do filme Divertidamente, com as emoções? É mais ou menos assim. Peraí, sou eu aqui que estou controlando. Eu fico com dó do cérebro nesse momento. Não, Nossa. entende? Por isso que chega no final do dia a gente está morto. Fala, para, não fiz nada, mas eu estou tão cansado. É. Bom, tá. A gente identificou esse ponto de atenção. E aí? O que eu faço? Como que eu lido com isso? Qual que é o próximo passo? Depois de eu já identifiquei, que eu estou seguindo as suas dicas, estou criando as minhas novas rotinas, etc. Identifiquei que eu estou estafado demais, ou eu não estou mais dormindo, o cabelo começou a cair, eu estou engordando que nem um porco porque eu não paro de comer. E aí? Qual que é o próximo passo? O que eu posso fazer? Primeiro, entenda, né? Primeiro, entenda que tipo de comportamento está me gerando esse negócio de comer demais. Eu estou conseguindo fazer pausa, eu estou trabalhando com foco, tenho pausa, como que é meu dia? Então, o primeiro momento é, entendo o que não está funcionando, o que está gerando desconforto para mim, né? Isso é um momento, algo importante. Segundo passo, crie uma rotina no qual eu me sinto produtivo, né? Onde eu posso usar minha energia de uma forma com harmonia, e que também envolva toda a família. Né? Então, o segundo passo é criar uma rotina com foco e pausa. Tá? Então, entendi minha rotina, entendi que tá causando desconforto, como que eu faço para eliminar isso? Crio uma nova rotina, faço combinados com a família, mas essa minha rotina é importante que tenha foco e pausa. Então, se eu trabalho 1 hora, né, eu vou estabelecer que naquele momento eu vou entrar, vou trabalhar 1 hora, que depois eu faço 10 minutos de pausa. Mas como vai ser essa pausa? Como que eu quero que seja essa pausa? Vai ser uma pausa no qual eu vou dar uma volta na quadra, ou uma pausa no qual eu vou ligar para uma pessoa querida, para minha mãe, vou falar com pessoas que eu não tô falando, vou parar um momento para fazer atividade de escola com meu filho, vou parar para comer uma fruta. Como que vai ser essa pausa? Né? Isso é importante. Ou vou trabalhar 2 horas e vou fazer uma pausa de 20 minutos, meia hora. Então, estabeleça qual que é o melhor momento para você, entenda qual que é o seu melhor momento produtivo. Tem pessoas que são extremamente produtivas de manhã, tem pessoas que é produtiva à tarde ou à noite. Tranquilo, não tem certo e errado. Entenda o seu melhor tempo produtivo e foco naquilo, mas cria pausas. Mas a pausa não é olhar na internet, ficar vendo, não é olhar no Netflix. Tudo bem você criar um horário do seu dia, um momento do seu dia para relaxar assistindo Netflix à noite, mas cria pausas. É importante que produza bem-estar emocional. Por exemplo, o que você gosta de fazer que te produz, você se sente extremamente leve? Thiago, sei lá, cozinhar, conversar com um amigo. O que você gosta de fazer no momento de pausa, assim, mais criativa, sabe? Mais tipo de ócio. Ou não fazer nada, ficar... O que faz bem para você? Então, eu gosto muito de ver as últimas notícias sobre tecnologia, porque eu sou uma pessoa da área de tecnologia, né? Show. E aproveitando, né, uma coisa que a gente já tinha conversado e eu converso com outros profissionais, nesse momento, gente, a gente sabe o que está acontecendo lá fora. A gente sabe que o que está acontecendo lá fora é grave. Só que não adianta eu abrir as notícias e sempre ficar vendo aumento de casos, mais mortos, mais contaminados, mais não sei o quê, corrupção, o governo não faz tal coisa, não sei o quê. Gente, não é momento para nós ficarmos nos alimentando de notícias negativas, de coisas ruins. Né? Então, o que eu faço, por exemplo? Tem alguns sites, alguns Exatamente. blogs que eu sigo de tecnologia e eu vejo, saiu uma nova tecnologia de processadores, por exemplo. Eu falo, eu vou lá no meu grupo de amigos de TI, vou lá e lanço, pessoal, vocês viram isso? A gente bate um papo. Porque isso que você está falando, Andressa, a gente já faz naturalmente. Se a gente está dentro do escritório, a gente trabalha 1 hora, mas levanta tomar aquele cafezinho. Exatamente. Depois de 1 hora, vai lá na mesa do outro, dá uma conversadinha, vai no banheiro e volta a trabalhar, e tá tudo certo. Né? A gente E tá tudo certo. Isso é importante. Só tem que trazer Isso essa é nova importante. rotina para nós, né? A rotina que a gente tinha no escritório, trazer para dentro de casa. Né? Então, levanta, vai lá e fala para sua mulher um eu te amo, para ela te perdoar das cagadas que você fez no dia anterior. Né? Então, só vai lá e dá uma
uma amenizada na situação, né, a hora que você for levantar para fazer alguma coisa, ou dá uma volta, vai até o final da casa, volta, brinca com o seu cachorro e volta, faz alguma coisa para te desfocar, né, da pressão ali do trabalho, te aliviar um pouco e depois você volta a pauleira de novo, né? Não é isso, Andressa? Exatamente, exatamente. Por exemplo, isso que você falou é fantástico. Alimenta, faça essas pausas, alimentando coisas que você gosta de fazer, coisas que vai te produzir bem-estar. Por exemplo, você adora tecnologia. Peraí, deixa eu parar um momento do meu dia para eu estudar, para eu entender o que está acontecendo num outro mundo, né? E compartilhar com pessoas sobre isso, entende? Então, isso é extremamente produtivo. Você vai alimentar coisas que você gosta, vai ter aquela tua pausa produtiva e depois você vai voltar com foco para fazer aquilo, né? Aquilo que você precisa fazer. Aqui em casa, mais ou menos umas 3 horas, entre um atendimento e o outro, eu paro e faço um café. Só pelo prazer de fazer o café que a gente gosta do cheiro, compartilho um café com meu marido, conversamos um pouco, falo com a minha filha e depois cada um volta para sua atividade. Fazemos uma pausa, entende? Mas produzindo coisas que nós gostamos. É simples, não precisa gastar muita energia. Então, alimenta o seu dia com pequenos prazeres, né? Fazendo escolhas conscientes. Isso é muito importante. E uma atividade que a gente faz que produz muito bem-estar emocional, a gente chama de 1 minuto para chegar. É uma técnica de respiração que toda vez que eu, antes de começar uma atividade, ou eu encerrei o meu dia, eu faço aquela respiração consciente, de percebendo o ar entrando, o pulmão, né, expandindo, o ar saindo. Faço isso por 1 minuto. A gente chama de 1 minuto para chegar. Isso é uma técnica de mindfulness. Uma técnica que a Google usa, LinkedIn usa. Então, antes de começar qualquer reunião, eles falam, gente, 1 minuto para chegar, todo mundo se concentra, faz uma respiração. Significa o quê? Para você estar no aqui e no agora. Então, uma dica que eu daria para vocês, extremamente simples, antes de começar seu trabalho, de abrir o seu laptop, faça 1 minuto para chegar, 1 minuto de técnica, 1 minuto, a gente fala 1 minuto para chegar. É como se para o corpo e espírito, né, se juntar a mente, se juntar a mente, dar uma pausa e você realmente conseguir focar naquilo. Terminou, né, entre a sua pausa e outra, faz isso, para que você realmente esteja no momento presente, focado no aqui e no agora, né? No passado eu não vou conseguir resolver as coisas que aconteceram e tá tudo bem. O futuro eu não vou conseguir, são coisas externas, então o que depende de mim é o aqui e agora para eu criar algumas coisas para o meu futuro, tá? Isso acessa a nossa criatividade e dá muito poder. Então, essa é uma técnica, 1 minuto, gente, mas faz uma diferença absurda. Se você respondeu, né, quem trabalha com vendas, quem trabalha com muito cliente, muitas vezes a gente recebe muito não ao longo do dia, ou nesse momento desafiador a gente está recebendo muitas coisas ruins, muita informação ruim. Respira, 1 minuto de respiração, troca, é como se trocasse o ar interno mesmo, né? Trocasse aquela energia, entende? Troca de energia e daí você vai para o outro papel. Então, para a gente que está fazendo muitos papéis num único ambiente, 1 minuto para chegar está fazendo uma diferença absurda no nosso bem-estar emocional. Nossa, que dica valiosíssima, gente. Valiosa. Assim, né, eu penso, e eu tenho trazido isso para mim, e falado com os meus amigos também, e aí a Andressa pode endossar isso, ou me corrigir se eu estiver errado. Mas o que eu tenho feito é trocado, se eu preciso saber das notícias do mundo lá fora, né, eu troco, ao invés de eu pesquisar sobre quantos mortos tem no Brasil, eu vejo quanto tempo falta para chegar a vacina, quais os avanços que houveram no campo da medicina para chegar a vacina, para se chegar à cura do Covid-19. Ao invés de eu alimentar a minha mente com coisas negativas, eu alimento a minha mente com coisas positivas sobre o mesmo tema. Show! Né, É isso aí. Ao invés de eu criar... É trazer boas novas, né? É trazer boas novas sobre... Porque o que acontece? O noticiário, ele o que vende mais? A dor, né? A dor vende mais, né? Então, assim, eles até falam quantas pessoas conseguindo... Mas isso não tem tanto impacto pra gente por quantas vidas perdidas ou pelas coisas ruins que estão acontecendo. Então, isso é valiosíssimo, Thiago, que você está falando, né?
troque as notícias ruins por boas novas. O que está acontecendo no mundo em relação ao mesmo assunto que pode, ao invés de te colocar para baixo, pode te fortalecer. Então, isso é importante e apenas pega um minuto ou um período do seu dia, uma vez no seu dia, e se atualize sobre aquilo. Caso é importante para você, então, por exemplo, passa a noite, faça em algum momento que não é o seu momento produtivo, tá? Não é nem a noite, dia, não é o teu momento produtivo, é no momento que você não vai gastar energia olhando para aquilo para deixar você numa energia baixa e você não conseguir perder o seu foco, entende? Então, escolha um único momento do seu dia para que você possa se alimentar de informações externas sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo sobre isso, mas não fique o dia inteiro ouvindo noticiário, não fique o dia todo pesquisando sobre isso, porque muda muito a nossa energia, o nosso estímulo, o nosso foco, e assim, realmente deixa a gente para baixo. Então, pessoal, é isso. Eu, em casa, particularmente, eu não assisto mais TV aberta há muitos anos, tanto que as notícias que eu fico sabendo, geralmente eu fico sabendo depois, quando já está todo mundo sabendo, mas eu acabo vendo algumas notícias por Facebook, pelo Instagram mesmo, ou pelo próprio Google Notícias, que eu acabo descobrindo algumas coisas que estão acontecendo no mundo. Mas TV aberta, tomem um pouco de cuidado, filtrem um pouco o que vocês assistem na TV aberta, porque trazendo um pouco, fazendo uma analogia com o nosso organismo, se você só come fast food, a sua tendência é engordar e ter uma alimentação menos saudável, e aí, consequentemente, vem algumas doenças. O nosso cérebro, como a Andressa falou, ele também precisa de alimento. Só que se você só se alimenta com notícias ruins, com coisas, como ela falou, a dor, a desgraça vende, e o que as emissoras de TV aberta elas precisam é vender, porque nós não audiência. É audiência, né? Então, tomem cuidado com o que vocês ouvem, tomem cuidado com aquilo que vocês assistem, tomem cuidado com noticiários sensacionalistas que só querem mostrar a desgraça, que só querem mostrar, por exemplo, noticiários que só falam sobre crimes. Tem noticiários aí na TV aberta que só fala sobre desgraça. Você não precisa disso. Né? Aquela pessoa morreu, ok, milhares de pessoas morrem todos os dias, mas você não precisa ficar sabendo quantas pessoas morreram tem tanto tempo. Né? Vamos procurar colocar na nossa mente notícias boas, como a Andressa falou, boas novas, notícias que trazem alegria para a gente. Né? Porque a nossa vida já é difícil, né, Andressa? A gente já tem que lidar com diversas coisas e ainda tem que ficar me preocupando com tantos problemas que não são os meus também. Né? Então, a gente ter essa questão de vai ver um filme, que tipo de filme que você está assistindo? Né? A gente está nessa situação e ainda você só vai ver filme de guerra, também são coisas que não fazem muito sentido. Né? Então essa questão algo que o que você está trazendo, Thiago, é algo muito, muito importante e relevante, porque eu falo assim, se você só fica olhando para as coisas ruins vão acontecer. Porque tudo que você foca, expande. Isso é neurociência, tá? Tudo que você foca, você expande. Então, quanto mais tragédia eu vejo, mais tragédia acontece. Quantas mais coisas boas eu tô focando, mais isso acontece no meu mundo, a forma que eu vejo o mundo. Então, isso faz todo sentido. Então, assim, se eu fico vendo tragédia, coisas ruins, é só isso que vai aparecendo na minha vida, no meu dia, só mais notícias ruins eu vou ouvindo, eu vou vendo, né? Isso se chama ciclo da realidade, né? Então, por isso que eu falo, gente, foca no positivo, foca no que realmente é importante, relevante, que vai ser uma contribuição para você, porque tudo que você foca, expande. Então, se você ficar presa nesse momento na mentalidade da escassez, mais isso você vai atrair para sua vida. Né? Então, olhe para a mentalidade da abundância. Claro que estamos vivendo, não significa tampar o sol pela peneira, não, gente. Eu estou muito ciente do que está vendo, mas eu foco muito mais nas boas novas. Né? O LinkedIn, todo sábado, todo domingo de manhã, ele manda lá boas novas, coisas positivas que estão acontecendo no mundo em relação, como o Thiago falou, né? Sobre a doença, sobre possibilidades, sobre as coisas que estão acontecendo, sobre isso, nova tecnologia para lidar com isso. Então, foca nas oportunidades, né? Que isso vai fazer da gente ser pessoas melhores, olhar para dentro de você e ver como que você pode se transformar nesse momento tão desafiador.
para você sair ainda melhor, né, depois que tudo isso se ressignificar. Na verdade, a gente vai viver, a gente tem que já se preparar por essa nova realidade, esse novo normal, entender como vai ser isso, né? Então, como que você trabalhou esses 3 meses de quarentena? O que você fez por você? O que você fez para a sua saúde e bem-estar? O que você fez para a sua família? Isso é importante, para vocês saírem mais juntos e realmente, né, de mãos dadas, como o nosso grupo. A gente tem um grupo muito legal de network, onde realmente a gente se apoia, né? Eu sofro sim, eu tenho meus medos, eu tenho meus anseios, mas a gente um olha para o outro e se apoia. Isso traz bem-estar emocional, entender que você não está sozinho. Então, isso traz uma positividade. A gente foca muito mais na nossa mentalidade de abundância do que de escassez, tá? E mais coisas boas acontecem conosco, né? E isso é um grande diferencial quando você foca naquilo que é positivo. E para os céticos de plantão que falam, isso aí é besteira, isso aí não funciona, né? Um exemplo disso, que todo mundo já passou, eu tenho certeza, é aquela questão de que quando você foca, por exemplo, eu queria muito ter um carro, um estilo da Fiat. Quando eu comprei esse carro, em todo canto que eu olhava tinha um estilo do mesmo modelo do meu. Isso é questão do foco. Os carros sempre existiram, né? Na região, na cidade, sempre estiveram ali. Mas quando eu comecei a focar que eu queria esse carro, automaticamente o meu cérebro identificava qualquer traço desse carro e dava Exato. atenção para aquilo, né? É Então, isso aí. para os céticos que dizem, isso é besteira, ficar falando só positividade não traz positividade, ok. Mas uma dica que eu tenho para vocês é a seguinte: pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, trazendo para a nossa realidade hoje, focar no positivo ou focar no negativo também dá o mesmo trabalho. Então, por que eu vou focar no negativo se eu vou ter o mesmo trabalho? Vou focar no positivo. A diferença é que o resultado é outro, né? É. A diferença é que o resultado realmente é outro. Mas é Então, bem isso é mesmo. essa questão, né, Andressa? A gente tem que. Tudo bem você ser cético, você não acreditar, mas o fato de você não acreditar não significa que não exista. Né? Pode ser mapa, como quando eu fiz um curso em Campinas sobre PNL, mapa não Não é é território. território, né? Então, tudo bem você não acreditar, você não precisa acreditar, mas o fato de você não acreditar não significa que não exista. Né? Então, Exato. essas dicas que a Andressa trouxe para nós são valiosíssimas, apliquem. E, Andressa, deixe o seu contato para o pessoal seguir você nas redes sociais. Eu vou colocar aqui embaixo na legenda e na descrição do vídeo, mas fala também um pouquinho dos trabalhos que você realiza com a Relacionare, para o pessoal também poder contratar os seus serviços também, né, se precisarem. Claro, olha, se você precisa ou tem necessidade ou quer investir na sua inteligência emocional, a Relacionário tem um programa de inteligência emocional online com 8 sessões e é um programa que está rompendo barreiras. Eu já tenho atendimentos na Romênia, em Boston, de brasileiros, né, que estão nos 4 cantos do mundo fazendo esse programa de inteligência emocional, realmente para todos nós, executivos, autônomos, empresários, olhar para esse momento, ao invés de a gente estar paralisado, entender que é uma oportunidade de eu me autoconhecer, me autodesenvolver, acessar minha criatividade, me reinventar, né? Então, nós temos um programa de inteligência emocional, e se você é executivo, ou se você é líder, se você é empresário, e quer investir no bem-estar emocional da sua equipe, a gente também tem uma palestra de inteligência emocional online, que é uma palestra voltada para esses momentos tão desafiador. Né, realmente a gente, estando home office ou estando interno, agora voltando para as empresas, o medo e a insegurança vai estar nos rondando, né, todo o tempo. E quando você investe no bem-estar, né, da sua equipe, a equipe fica muito mais produtiva, madura emocionalmente, os relacionamentos ficam muito mais profissionais, muito mais positivos no sentido de resolver problemas, a relação com as pessoas melhoram muito quando você tem uma equipe madura emocionalmente, né? Então são esses, e hoje eu também lancei na minha rede social uma mentoria para quem quer viver uma vida com autenticidade. Quero olhar para esse momento e falar assim, legal, é o momento de eu me conhecer e entender como que eu posso passar por tudo isso e ser ainda
melhor, mais autêntico. Então, tenho esses programas hoje online, né? Além, claro, faço alguns atendimentos presenciais com hipnoterapia, mas isso é para um outro momento, quando a gente voltar aí à nossa nova realidade. Mas, para saber um pouco mais sobre inteligência emocional, saúde emocional, nos siga, como eu já falei, no nosso Instagram, @relacionare, né, com E de emoções no final, e o nosso e-mail também é contato@relacionare.com.br. Vou ter o maior prazer de falar um pouquinho com você, enfim, a gente bater, estender esse nosso bate-papo. Legal. E o que a Andressa tem, que eu gostaria que ela falasse bem rapidinho, toda quarta, né, Andressa, que você tem o Papo Terapia? Sim, sim, sim. O Papo Terapia acontece todas as quartas-feiras, 17 horas. É um programa que eu criei logo na primeira semana da pandemia, que é um programa voltado para a inteligência emocional, para desenvolver a inteligência emocional, mas ele é 100% gratuito e 100% online. A gente faz também via Zoom. Então, é para todas as pessoas, muita gente já tem participado, já desde o primeiro programa. Então, a cada programa, a cada dia, né, a gente traz sempre uma prática emocional. Por exemplo, né, na nossa última Papo Terapia, a gente falou sobre dependência emocional, né, entender um pouquinho o que é dependência. Será que eu sou dependente? Da onde que vem essa origem da dependência? O quanto a dependência emocional está gritando neste momento que a gente está em quarentena? Quanto eu percebi que emocionalmente eu preciso do outro, né? E tô tendo que aprender a lidar com essa solitude, e é maravilhoso, é uma grande oportunidade. Então a gente fala sobre frustração, sobre ansiedade, dependência emocional, carência afetiva, mas trazendo uma prática emocional. Então eu sempre trago neurociência, ciência das emoções, para que as pessoas realmente entendam o que é, e depois a gente faz uma reprogramação emocional para tirar as pessoas desse momento de medo, de desconforto, e realmente se conecta com aquilo que é positivo, com aquilo que é autêntico dela, e empodera ela para realmente viver uma vida muito mais leve, positiva, e olhar esses problemas de frente, encará-los e entender, ok, aqui é meu melhor caminho, e é para aqui que eu vou, trabalhando com toda a minha família. Então, se isso faz sentido para você, né, entre lá no @relacionare, no nosso Instagram, tem um link na nossa bio, e lá tem um link onde você pode participar tanto do WhatsApp VIP do Papo Terapia, né? Então você também tem todas as informações voltadas para a inteligência emocional que eu passo para as pessoas, e isso é algo que eu trabalho, é uma identidade, um DNA meu. A gente faz isso com muita leveza, muita amorosidade, não tem certo e errado, é um momento realmente para as pessoas poderem se autoconhecer, criar consciência emocional. E eu estou tendo depoimentos e feedbacks incríveis de pessoas que, assim, Andressa, na primeira semana eu imaginei que ia surtar, e agora está sendo extremamente prazeroso. É o melhor momento do meu dia, né, da minha semana, quando tem o Papo Terapia, para a gente poder ouvir, entender o que está acontecendo aqui dentro comigo. Então, é uma grande oportunidade de desenvolvimento. Perfeito, gente, maravilhoso. Sigam a Andressa. Olha, não tenho nem o que falar. Muito obrigado pela sua participação. Assim, olha, foi perfeito tudo que você falou, encaixa perfeitamente com tudo que a gente está vivendo. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para as pessoas. Então sigam ela nas redes sociais, entrem em contato com ela. Eu vou colocar os dados dela aqui embaixo. E se você está precisando, se você também está a ponto de surtar, né, querendo jogar o computador na parede de raiva, não jogue o computador na parede, liga para a Andressa, entendeu? Calma, respira, inspira, não pira. Não pira. Né? Procura Relacionare para vocês aprenderem a lidar um pouco melhor com essas emoções. Obrigado, viu, Andressa? Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço, adorei o nosso bate-papo, e conte comigo sempre que precisar. Foi um prazer. Muito obrigado. Então, pessoal, se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem, e eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!